Bom, como eu já falei, a capacitância em um capacitor, a capacitância de um capacitor depende do dielétrico que está aqui entre as placas. Mas como que esse dielétrico influencia na capacitância? Como é que é o mecanismo físico para isso acontecer? Pense da seguinte forma, vamos relembrar aqui a definição de capacitância. Carga por DDP. Então, imagine que você tem aqui um capacitor carregado, ok? Você tem um capacitor carregado. Cada uma dessas placas, então, tem uma carga de módulo Q e de sinais opostos. Então, entre essas duas placas, existe um campo elétrico uniforme, que eu estou chamando aqui de EP, é o campo elétrico das placas. Esse campo elétrico está relacionado com a DDP, lembre, a DDP é igual a E vezes D. Logo, se por algum motivo o campo elétrico entre essas placas aumentar, a DDP aumenta. Se a DDP aumenta, a capacitância diminui, ok? Perceba que aqui a gente está trabalhando com um capacitor carregado. O capacitor está fora do circuito. Não tem como eu mudar a carga. Essa carga é dele. Ele foi carregado e ele está com essa carga. Então, o que eu vou fazer aqui? Nesta situação, eu tenho então só as placas carregadas e por causa dessas placas eu tenho o campo elétrico EP. Inserir um dielétrico entre as placas. O que vai acontecer? Como as cargas positivas e negativas do dielétrico, elas são fixas, elas não podem se mover por dentro do dielétrico, as moléculas do dielétrico, elas vão se polarizar em virtude do campo elétrico que já existia. Esse campo aqui, EP, existia por causa das placas. Quando eu coloco o dielétrico aqui, as cargas positivas desse dielétrico são então impulsionadas em um sentido e as cargas negativas são impulsionadas no sentido contrário, são puxadas no sentido contrário. Você perceba que a parte de dentro do dielétrico, o interior do dielétrico, deixa eu destacar aqui, essa parte de dentro do dielétrico tem uma carga nula, né? Porque aqui a gente tem negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e positivo. Tem uma carga líquida sobrando em cada face. Nessa face da direita, o dielétrico apresenta uma carga líquida positiva. Nessa face da esquerda, o dielétrico apresenta uma carga líquida negativa. Em virtude disso, de ter uma carga líquida positiva desse lado do dielétrico e uma carga líquida negativa desse lado, o próprio dielétrico cria um campo elétrico, que a gente está chamando aqui de campo elétrico induzido. Esse campo aqui só existe por causa das moléculas do dielétrico, são elas que estão criando esse campo. Logo, o campo total entre as placas não será apenas o campo que é devido às próprias placas. Esse campo total agora vai ser EP menos EI, que a gente está chamando aqui de E. Consequentemente, observe, inserir o dielétrico vai fazer com que o campo total entre as placas diminua. Mas fazer com que o campo total entre as placas diminua faz com que a DDP entre as placas também diminua. E fazer a DDP entre as placas diminuir faz a capacitância aumentar. Então é esse o mecanismo físico que faz com que a capacitância varie quando a gente insere um dielétrico entre as placas. Inserir um dielétrico vai fazer a capacitância aumentar. E quanto melhor for o dielétrico, quanto maior for a permissividade desse dielétrico, porque a permissividade é uma medida da facilidade que ele tem para polarizar, quanto mais ele se polarizar, maior é o campo induzido. Maior o campo induzido, menor o campo total. Menor a DDP, maior a capacitância. Quer dizer que quanto maior o epsilon, maior a capacitância. Isso a gente já sabia, porque a gente já tinha visto que a capacitância, pelo menos para o caso do capacitor plano, é εA sobre D. Então, se você coloca um dielétrico de permissividade maior, um dielétrico melhor, você tem uma capacitância maior. Joia?